A paz do Senhor, juventude. Sabe aquelas perguntas que ficam na nossa cabeça? O que é certo? O que é errado? No meio de tanta opinião diferente, de tanta gente falando uma coisa, como a gente sabe no que acreditar? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa confusão para descobrir como a palavra de Deus é a nossa bússola, uma verdade firme no meio de um mundo tão instável. E o nosso ponto de partida é esse versículo aqui, de Isaías. Pensa bem, parece que foi escrito para hoje, né? O profeta Isaías, há milhares de anos, já descrevia um tempo em que as pessoas perdem o rumo, em que as linhas entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão, ficam todas borradas. É exatamente o que a gente vê por aí. Então, nosso papo hoje vai ter um caminho bem claro. Primeiro, a gente vai entender essa tal de crise da verdade. Depois, vamos dar nome ao problema, o relativismo. Em seguida, vamos nos agarrar na nossa rocha, que é a palavra de Deus. E para fechar, vamos descobrir como podemos, na prática, ficar firmes. Vamos nessa. Então, para começar, vamos dar uma olhada no cenário que está ao nosso redor. Muita gente diz que a gente vive uma profunda crise de valores e não é difícil perceber o porquê. A própria ideia de que existe um padrão único, universal para o que é certo e errado está sendo atacada o tempo todo. E qual o resultado disso? Uma confusão gigantesca, principalmente para a juventude que muitas vezes se sente perdida, sabe? Sem direção nesse mar de opiniões que mudam a cada minuto. E aí que está o X da questão, né? A pergunta que ecoa na nossa cultura é essa. Se não existe uma verdade absoluta, quem é que decide o que é certo ou errado? É cada um por si? São os nossos sentimentos? A opinião da maioria? Essa falta de uma referência clara é a raiz de muita angústia e instabilidade. Agora, vamos dar nome a essa ideologia que está por trás de tudo isso. O nome dela é relativismo ético-moral. Essa ideia que está no coração da crise de verdade que a gente está conversando. E o que é isso, afinal? De forma bem simples, é a crença de que não existe um padrão universal, objetivo, para definir o bem e o mal. Para quem pensa assim, a moralidade não é algo fixo. Ela muda, dependendo da cultura, da época ou até da opinião de cada pessoa. É o famoso cada um com a sua verdade. E as consequências disso são bem perigosas, pessoal. Leva justamente àquela confusão moral que Isaías falou, e isso gera instabilidade na sociedade toda. Agora, para nós cristãos, o impacto é ainda mais sério. A ideia de pecado começa a perder o sentido, e a nossa fé, a nossa convicção, pode acabar enfraquecida. Olha só que diferença. De um lado, a gente tem a areia movediça do relativismo, onde a verdade muda, depende do que a pessoa sente. Do outro, a rocha firme da palavra de Deus. A verdade é eterna, porque ela vem de um Deus que não muda. As nossas decisões são guiadas por essa palavra, e não por sentimentos que vêm e vão. Então, se o relativismo é essa areia movediça que gera tanta insegurança, qual é a resposta? A resposta é a rocha. A palavra de Deus é o nosso fundamento firme, a nossa base inabalável para a moralidade. E aqui está o ponto central para nós. A nossa fé ensina que a moralidade não é algo que a gente inventa, que a gente cria. Ela vem direto do caráter de Deus, que é santo, justo e bom. É Ele quem define o que é certo e o que é errado. E como a gente conhece essa moralidade? Deus nos deixou um caminho bem claro, que se apoia em 3 pilares. Primeiro, a lei de Deus, como os 10 mandamentos. Segundo, os ensinos de Jesus, que vão ainda mais fundo, lá no nosso coração. E terceiro, a direção do Espírito Santo, nosso guia pessoal, que nos ajuda a viver essa verdade no dia a dia. Esse versículo de Romanos é um chamado poderoso, é um desafio para cada um de nós. É um convite para a gente ser diferente, para nadar contra a maré. Em vez de se moldar aos padrões desse mundo, a gente é chamado a ter a nossa mente renovada, transformada pela verdade de Deus. E é isso que nos dá segurança, sabe? No mar de opiniões que mudam com o vento, a gente tem uma âncora que não se move. A palavra de Deus não tem prazo de validade. Ela era verdade ontem, é verdade hoje e vai continuar sendo verdade para sempre. Com essa base sólida bem entendida, a gente chega na parte final e mais importante, a prática. Como é que a gente vive essa verdade no nosso dia a dia, no meio de tudo isso? Pois é, essa pergunta tira a gente da teoria e nos coloca diante da nossa responsabilidade. As nossas escolhas, as pequenas e as grandes, podem e devem refletir a verdade de Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor diz o contrário. Para a gente resistir a essa onda de relativismo, a gente precisa de atitude. E começa na nossa vida com Deus, com oração, com leitura da palavra.
E isso transborda para as nossas atitudes. Buscar uma vida santa, ser uma boa influência, sal e luz, e como diz a Bíblia, ser coluna e firmeza da verdade neste mundo. E olhem, isso é muito importante. Rejeitar o relativismo não é ser intolerante ou querer brigar com todo mundo. Muito pelo contrário. É um ato de amor. É oferecer para um mundo perdido e confuso a esperança de uma verdade que liberta, que dá paz e que dá sentido de verdade para a vida. E essa conversa, claro, não acaba aqui, ela está só começando. A nossa Escola Bíblica Dominical é o lugar perfeito para a gente aprofundar esse assunto, aprender mais e crescer junto. Fica aqui o nosso convite de coração, a gente espera por vocês. Para terminar, eu quero deixar essa certeza do Salmo 119 na vida de cada um. Que a palavra de Deus seja sempre essa lâmpada para os nossos pés e essa luz para o nosso caminho, nos guiando e nos dando segurança, não importa o quão escuro pareça ao redor. Fiquem na paz.